Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Em junho é comemorado o mês do orgulho LGBTQIA+. E se você que está nos ouvindo não se enquadra nessa sigla e já está pensando em desligar, eu te digo para ficar com a gente, porque esse programa é para você também. Vai ter conteúdo útil para você aqui. Por exemplo, você já ficou em dúvida sobre qual pronome usar ao se dirigir a uma pessoa LGBT? Não faz ideia porque os jovens de hoje em dia usam termos como obrigade ou bem-vinde? Então, segura a onda aqui que nós vamos te explicar. E vamos falar também sobre o mês do orgulho, uma data de resistência pelo direito à liberdade de amar, de ser e de existir, e para denunciar toda a violência gerada pelo preconceito, pelos discursos de ódio, sobretudo em tempos de governos de extrema-direita. E para falar sobre tudo isso, nós conversamos hoje com a Michele Ribeiro, que trabalha na Revap e é diretora aqui do Sindipetro. Olá, Michele, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? Fiquei muito feliz pelo convite, pelo espaço que foi cedido para que a gente pudesse falar e esclarecer as dúvidas aí das pessoas. E vamos falar também com o Charles Vieira de Araújo, que é diretor do Sindipetro RJ. Oi, Charles, tudo bom? Obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim, um privilégio poder participar. Vamos lá, então. Michele, eu queria começar com você. Eu queria que você explicasse para a gente, para todo mundo que está nos ouvindo, o que quer dizer a sigla LGBTQIA+, por que tem esse mais no final, e por que essa sigla, nos últimos tempos, ela aumentou, né? Alguns anos atrás era LGBT e agora vem ganhando novas letrinhas. Na verdade, essas letras elas acabam causando algumas confusões dentro até do próprio meio, né? O L, né, vem de lésbica, o G vem de gay, B de bissexual, T de transexual ou travesti, o Q vem de queer, e o I é de intersexo, e o mais é de todas as outras categorias, né, as outras pessoas que ainda não se identificaram dentro dessa linha. A sigla ela é fruto, né, do amadurecimento dos movimentos que reivindicam, né, as pautas das pessoas que não cumprem aquele padrão histórico social do homem, heterossexual, cisgênero, enfim. No início, né, lá na década de 70, o movimento que eu digo é um movimento organizado, né, de sujeitos que se unem para poder reivindicar ou se manifestar em prol de uma determinada pauta. Historicamente, a gente costuma dizer que em tempos modernos, começou lá em Stonewall, né? Por isso que a gente comemora o Dia do Orgulho LGBT agora em junho, que foi nessa data que houve a revolta de Stonewall e tal. Então, desde aí, vários movimentos foram surgindo, foram acontecendo, e no Brasil não foi diferente. Primeiro era o movimento era o movimento gay, né, que eles falavam. Depois virou GLBT, gays, lésbicas, bi, trans e etc. Depois virou LGBT. Isso tudo foram encontros e conferências nacionais promovidas por diversas instituições que foram se formando e foram, através de vários pleitos, pautas e voto e consenso, foram criando as siglas. A última sigla que foi reconhecida, né, e até registrada, legitimada pelo governo nos documentos oficiais, foi a sigla LGBT. Né? Então, todo documento oficial do governo, da União, etc., faz menção da sigla LGBT. Só que os movimentos sociais, eles são muito... Né, eles têm uma autonomia e uma mobilidade que independe do governo. Então, os movimentos têm reivindicado outras identidades, né, que complementem a sigla, né? E existe muita polêmica, como você disse, porque a letra Q é de queer e vem dos Estados Unidos, né, que seria
a identidade que engloba todo mundo, né? Então, quem é lésbica, bi, quem é gay, quem é trans é queer nos Estados Unidos. Mas aqui a gente está incluindo também o quê? Tem gente que usa, tem gente que não usa, tem gente que usa o A, que é assexual, tem gente que não usa. Enfim, eu acho que o mais, ele acaba dando conta. Mas, como você disse, é controverso, porque vão dizer que isso, algumas pessoas vão dizer, e isso é legítimo também, né, que isso invisibiliza algumas outras identidades. Então, isso é uma polêmica que nós do movimento ainda não conseguimos dar conta, né? As pessoas costumam dizer que o que não tem nome não é lembrado. Então, as pessoas que não se identificam nessas letrinhas que aparecem aí, elas também pleiteiam que a letra, né, que a sigla, a letra inicial do que as pessoas se identificam seja incluída aí, até mesmo para serem lembradas, né? E hoje você vê, eu participei da Parada Gay, né, no domingo passado, e você vê assim quantas cores diferentes tem da bandeira já, de pessoas que sentem necessidade de pertencer a alguma coisa, né? Porque o ser humano ele se sente acolhido quando ele pertence a algo. E essas siglas, essa coisa do mais, né, que cada vez aparecem outras letras, ao meu ver, deixam as pessoas mais seguras, elas acabam se sentindo incluídas ao movimento e pertencendo a alguma coisa, que é isso que mais interessa para as pessoas LGBT, né? Elas querem garantir o seu direito como seres humanos, como cidadãos, de aparecer e de pertencer a algum lugar de forma mais natural possível. Aproveitando então que você falou em direitos, em pertencimento dessa população, eu queria abordar um tema aqui que é o seguinte: tem uma questão que ela é trazida de forma mais marcante pelas novas gerações, que é a questão da identidade de gênero, né? É cada vez mais comum nessas novas gerações É comum nas novas gerações que as pessoas não se identifiquem com o gênero que lhes foi atribuído no momento do nascimento. Isso é cada vez mais comum, né? E é fruto também, essa possibilidade de reconhecimento de um outro gênero também é fruto de muita luta de outras gerações, né? Isso se desdobra em várias questões sociais, como a questão do nome social, do pronome de tratamento, e até uma questão que às vezes vem a debate público, agora recentemente de forma mais forte, a questão do banheiro público, né? Banheiro para ambos os sexos, um banheiro de uso comum. Charles, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre a questão dos direitos para as pessoas trans e transgênero. Explica um pouco melhor o que é isso e quais são as principais pautas por que se luta nesse momento. É isso que você disse, né? A ciência, a medicina atribui o nosso gênero no momento do nascimento, levando em consideração a genitália da criança, né? Do bebê que acabou de nascer. E as pessoas, com o passar dos anos, elas vão percebendo que o seu gênero ele está inclinado para outras formas, né, de identidade. Não só um gênero trans, mas um gênero fluido, não binário. Tem várias formas de gênero. Há estudos que dizem que existem mais de 50 tipos de gênero, né? Então, isso é muito recente, inclusive para mim, que sou pesquisador, às vezes eu fico confuso, mas é isso, né? A gente tem que quebrar os paradigmas a partir desse incômodo. Então, esse debate, né, sobre os direitos trans é novidade no âmbito do direito, mas não historicamente, né? Sempre existiram culturas e povos e populações que haviam pessoas que não se identificavam com o gênero que é supostamente atribuído no momento do nascimento, né? É o que algumas culturas indígenas norte-americanas chamam de segundo espírito. Na Índia também tem, Indonésia, os Mahu na Polinésia, né? Então, enfim, várias culturas milenares sempre existiu, mas no debate do direito, né, da modernidade, isso é recente e extremamente polêmico, porque cai na questão do banheiro, né? Que eu sempre discuto que João Nery, que esteja em um bom lugar, nos vendo, nos assistindo agora, né? Aquele falecido companheiro, homem trans,
histórico também, ele dizia: mas o banheiro da nossa casa não tem gênero, né? Nossa família, seja homem, seja mulher, usa o mesmo banheiro, nossos visitantes usam o mesmo banheiro. Por que tem que existir essa polêmica? Por que banheiro não pode ser simplesmente banheiro? Né? E aí existe todo um fetiche por trás disso, não? Porque pessoas vão se sentir incomodadas, vão se sentir violadas. Quando a gente faz uso do banheiro da nossa residência, o uso é individual. A gente fecha a porta e a gente está lá na nossa privacidade. Isso não pode ser nos banheiros públicos também, como cabines. Eu me lembro de uma boate que tinha aqui no Rio, agora eu vou esquecer o nome da boate. Enfim, que o banheiro era assim, ele não tinha gênero, todo mundo usava, tinha um box, né? E não tinha essa divisão de gênero, né? Direitos que estão sendo discutidos, né, e reivindicados pela população trans e travestis, não é só o uso do banheiro, né? Também o reconhecimento do nome social, que tem avançado isso, né? Mas também inclusão, empregabilidade, meios de ingresso e permanência, né, no trabalho, no mundo do trabalho, nas instituições de ensino, né, porque é perceptível que estudos apontam, né, que a evasão escolar das pessoas trans é muito grande. Porque sofrem bullying, porque são expulsas de casa e precisam trabalhar muito cedo para poder manter o seu processo, né, de transexualização, né, de retificação de gênero, né, que é um processo demorado, envolve hormonização, muitas vezes, em alguns casos, cirurgia. Então, muitas famílias não aceitam essa situação, essa condição, né? E expulsam as pessoas trans de suas casas, de suas famílias, e elas precisam trabalhar, e muitas vezes a escola, né, ou até, vamos dizer, a educação de modo geral, né, o processo de formação educativa, seja em nível fundamental, seja em nível superior, ele acaba sendo inviabilizado, porque elas precisam ir para o mercado de trabalho. E sempre são trabalhos, quando elas não vão para o mercado do sexo, né, quando elas não vão se prostituir, que é legítimo também, né, e precisa ser reconhecido, e precisa ser ampliado os direitos, né, das prostitutas. E eu cito Indianara Siqueira, que é uma militante aqui muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, né, é uma travesti, garota de programa, né, prostituta. Ela fala prostituta, eu sou prostituta. Na verdade, ela fala eu sou puta, né? Enfim. Então, assim, quando elas não vão para a prostituição, acabam ingressando em atividades, em trabalhos que são muito precarizados, invisíveis, né, atrás de um balcão, ou, enfim, em setores que você não precisa aparecer ou não precisa da sua imagem para poder trabalhar, né? Isso acontece também com a população negra. Por isso que são pautas muito próximas, né? O movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento das pessoas com deficiência, eles andam muito de mãos dadas, porque são as pessoas marginalizadas e invisibilizadas pela sociedade, ou seja, são aqueles que não seguem aquele padrão, né? Do homem branco, heterossexual, cisgênero, cristão, abastado, saudável, né? Que é assim que a nossa sociedade é modelada. Eu queria acrescentar, né, contribuir um pouco na fala do Charles, que além de tudo, né, de toda essa identificação que as pessoas transgêneras elas reivindicam como direito, né, é a questão da segurança também. Né? A gente vê vários casos de violência contra pessoas transgêneras, inclusive quando você vai ver estatística, tem muitos casos em que os transgêneros eles vivem menos. Uma vez eu li que eles vivem em média até 37 anos de idade. A maioria é vítima de violência. E eu tenho convivência, conheço algumas pessoas que são transgêneros que elas têm medo de utilizar banheiros públicos. Porque quando é um homem trans, ele tem medo de utilizar um banheiro masculino e, de certa forma,
identificarem que ele não tem o órgão sexual masculino e ser agredido, né, fisicamente, e vice-versa a mulher. Então, assim, essas pessoas, elas passam por dificuldades que nós, como pessoa cis, não temos nem noção do que é que esse pessoal passa, de ter que ficar apertado, de ter que escolher um banheiro, de ter medo de andar na rua, medo de insegurança. Então, a questão do nome social, ela também atinge muito uma pessoa, às vezes, ela sai do meio escolar justamente porque na hora da chamada vão chamar ela pelo nome de batismo e ela não tem, às vezes a pessoa não tem nem conhecimento de como fazer a retificação do nome. Então, assim, é um trabalho social muito grande de acolhida dessas pessoas para que elas tenham espaço de conseguir levar a vida delas adiante, né? Essa questão de aceitação da família, para mim, é primordial. Foi primordial na minha vida ter a aceitação da minha família, porque depois que eu tive a aceitação da minha família, eu tive coragem para fazer o que eu quisesse, assim. Eu me achei uma pessoa que, assim, se a minha família me aceitou, o resto estava tudo certo. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é assim, principalmente com as pessoas transgêneras, né? Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho social muito importante relacionado e voltado para a segurança e integridade física dessas pessoas também. Aproveitando, Michele, que você tocou na questão da segurança, então eu já vou puxar isso aqui para a nossa pauta. Que em 2019, o STF, o Supremo Tribunal Federal, criminalizou o preconceito contra homossexuais e travestis, né? Enquadrou no mesmo ramo do crime de racismo, que é uma reivindicação histórica do movimento LGBT do Brasil. Mas ainda assim o nosso país segue figurando na lista dos que mais atacam, dos que mais matam pessoas lésbicas, gays e, sobretudo, travestis e transexuais. Na opinião de vocês, o que ainda precisa acontecer, o que precisa mudar para transformar essa realidade? Olha, na minha opinião, acho que a visibilidade, ela auxilia muito. Eu acho que as pessoas, elas precisam mostrar que são cidadãos comuns, que são pessoas normais, né? Nós somos normais, a gente existe em todas as famílias, né? Todas as famílias têm um LGBT. E essas pessoas, elas precisam, como todos os outros cidadãos de base, de educação. A gente vê que falta muita educação e o preconceito, ele é gerado através do que você não conhece, né? O meu pai mesmo, foi uma pessoa muito preconceituosa. E hoje, na minha casa, nós 3 somos gays, né? Eu sou lésbica, tenho mais 2 irmãos que também são LGBT. E nós fazemos todos os dias um trabalho de conscientização dentro da nossa família, de conscientização, de explicação, e foi por isso que eu resolvi também me mostrar, aparecer mais, para mostrar para essas pessoas que nós somos seres humanos e somos iguais aos outros, né? E você vê que tem muita notícia, muita fala distorcida, muita coisa desconhecida ainda. Então, eu acho que o papel principal mesmo é de educação e conscientização, para que as pessoas enxerguem isso da forma como é, entendeu? O LGBT como uma pessoa comum, uma pessoa normal. Preconceito, né, discriminação contra nós, né, da comunidade LGBTQIA+, é uma construção histórica de séculos, talvez até milênios, né? Então, vencer, superar isso, quebrar esses paradigmas não é uma coisa fácil, não é da noite para o dia, né? Então, acredito que um dos primeiros passos é através da educação. Nas escolas, a gente promover uma educação inclusiva com políticas de ingresso e permanência da população LGBTQIA+, sobretudo as pessoas trans, garantindo a elas ensino de qualidade, desde as bases até a graduação, ensino superior. Garantir que elas permaneçam nas escolas. Segundo, garantir um material, um conteúdo que quebre com esses rótulos e paradigmas e preconceitos historicamente construídos, né?
E aí teria que se capacitar os educadores, avaliar material, porque a gente está atualmente, né, a gente vive um projeto de governo que é confessional, abertamente confessional, vinculado a um determinado grupo religioso que, de forma franca, nítida, aberta, é LGBTQIA mais fóbico, ou seja, eles são publicamente preconceituosos, eles publicamente perseguem, né, e condenam a comunidade, os membros da comunidade LGBTQIA+. Tirar esses caras do poder, ampliar os espaços de poder, para nós também é um meio. Não é nada fácil ser diretor de um sindicato. É um espaço que é majoritariamente masculino e branco, né? Hétero cisgênero. Não é fácil. Tanto é que, em menos de um ano, eu sofri 2 ataques, né? Infelizmente, de colegas diretores, né? Mas, enfim, garantir que, dentro também dos sindicatos, né, a gente discuta essa temática, combata internamente de forma pedagógica, né, e compreendendo que os companheiros eles não vivem numa bolha, né? A sociedade ela pressiona os nossos homens brancos, héteros. É toda uma pressão que eles são privilegiados, sim, eles têm um espaço de poder e de fala muito mais aberto e facilitado, sim. E não é da nossa cultura educá-los contra o preconceito, né? A gente não tem uma cultura de direitos humanos, a nossa sociedade. Então, assim, é um projeto imenso, né? O combate às opressões. É um projeto que vai da educação, passa pela saúde e passa pelas disputas dos espaços de poder, né? Então, figuras importantes, né? Que têm seu destaque dentro da comunidade, é importante que a gente fortaleça esses sujeitos para que alcancem esses espaços de poder, como o parlamento, né? Existe, por incrível que pareça, eu tenho feito uma pesquisa sobre isso, né? Desde quando eu ingressei no mestrado, eu venho pesquisando os projetos de lei submetidos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E eu me surpreendi quando eu me deparei com um projeto de lei que o Alexandre Frota, que não é um deputado de esquerda, né, mas que, de acordo com boatos, ele pertence à comunidade LGBT, ele seria bissexual, eu não posso afirmar se ele não diz isso, né, não posso falar por ele, né? Mas ele submeteu um projeto de lei que prevê cotas para pessoas LGBT no parlamento e nas candidaturas, desde as candidaturas dos partidos. A gente está muito longe de alcançar pelo menos 1/3 dos nossos candidatos e candidatas. No mínimo, tinha que ser metade das candidatas mulheres, porque a população brasileira é composta assim, né? Acho que tem até mais mulheres do que homens. E tinham que ser pessoas negras, porque mais de 50% da população brasileira é negra. E garantir espaços também para as LGBT, para as pessoas LGBT, QIA+, né? Então, assim, são muitas tarefas que a gente tem, é um desafio enorme. Sim, e um primeiro desafio a ser superado, até para poder ter políticas públicas para a população LGBTQIA+, é conhecer, né? E no Brasil, se tem uma coisa que a gente não conhece, o Charles falou aí, por exemplo, mais de 50% da população é feminina, boa parte dessa população também é negra, mais de 50% da população é negra, mas a gente não tem os números, por exemplo, de qual é a população LGBT no Brasil. Então, por isso, a Justiça Federal, no início desse mês, determinou que o IBGE inclua no censo desse ano questões relacionadas à orientação sexual. Já seria um primeiro passo. O IBGE disse que não tem condições de fazer, está recorrendo, está tentando reaver essa decisão na Justiça. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Por que é importante esse conhecimento para formular políticas públicas? No que isso poderia, por exemplo, mudar na hora do atendimento na educação, na hora do atendimento ali no posto de saúde, das questões mais básicas para a população LGBT? Isso também é um debate bem
denso, bem complexo, bem polêmico, porque ainda ficar dentro do armário, né, para alguns de nós, ainda é um meio de segurança, né? Ainda é. Só que alguns conseguem, né? Alguns têm aquilo que a gente chama de passabilidade. Outras pessoas são, por exemplo, eu. Eu, é perceptivelmente, né? Todo mundo fala. Quando eu abro a boca, as pessoas sabem que eu sou gay, né? Então, eu não tenho o menor problema com isso. E me assumo publicamente, no trabalho, nos meios sociais onde eu frequento, enfim, não tenho o menor problema com isso. Mas ainda assim sofro, né? Retaliações, agressões verbais, e olhares de desconfiança, exclusão, que tudo isso é violência, né? A gente vai aprendendo a lidar, vai criando uma couraça, né? Uma capa e vai enfrentando isso e vai sobrevivendo. Mas levantar o número de pessoas LGBT no Brasil, principalmente para a população trans, é muito importante porque elas têm especificidades e particularidades no seu atendimento que a população cis não tem, né? Por exemplo, como seria atender um homem trans num ginecologista, né? Assim como é uma mulher que é atendida. Ele tem o aparelho reprodutor feminino, né? Então ele tem útero, tem ovário, ele vai precisar, ele menstrua, né? Então ele vai precisar de um tratamento, assim como uma mulher cis tem. O problema é a forma como esse tratamento é dado, né? Os profissionais, muitos, a maioria, não estão capacitados, né? Então, ao invés de ter um atendimento de qualidade, a pessoa trans vai ter mais uma violação dos seus direitos, vai se sentir constrangida e acaba evadindo também de um tratamento de qualidade, né? Permite que a gente crie políticas públicas mais específicas. Ao passo que eu acho importante que exista um censo, né, e é importantíssimo, isso também tem uma via de mão dupla, né? Porque a maioria de nós está no armário e não vai se assumir. E muitos de nós nem reconhecem que são da comunidade. Muitos homens que são bissexuais não se reconhecem enquanto bissexuais. Para eles são heterossexuais. Né? Eu já namorei um rapaz assim, né? Que ele ficava com meninas, ele gostava de meninas, tinha filha e tal, e a gente teve um relacionamento durante 4 anos, e ele, na cabeça dele, ele é hétero, ele não é bi. Obviamente, esse dado não vai refletir a realidade. E isso aí pode até apontar assim, lá, são poucos, não são tantos quanto eles dizem. Então, isso pode até causar um certo retrocesso. Espero que não. Espero que não. Antes de qualquer coisa, acho que é preciso conscientizar os membros da comunidade LGBTQIA+, da importância de dizer que fazem parte dessa comunidade, para que aí sim a gente tenha dados mais reais, mais concretos, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Eu tenho dificuldades para falar sobre essa questão, mas defendo que haja um censo, mas, acima de qualquer coisa, que haja uma conscientização e que todos e todas e todos, membros da comunidade, respondam de forma franca e consciente. Tem uma questão que eu queria que vocês explicassem, para quem está nos ouvindo, sobre a questão dos pronomes de tratamento, né? Às vezes, quando a gente está conversando com uma pessoa que é trans, ou com uma pessoa que é lésbica, ou que é gay, a gente fica em dúvida sobre como perguntar para aquela pessoa qual que é o pronome de tratamento que a gente tem que usar para ela. E às vezes a gente acaba errando, ou a gente acaba fazendo a pergunta de uma forma descabida, de uma forma que às vezes pode soar meio grotesco, meio grosseiro. Eu queria que vocês explicassem para as pessoas qual que é a melhor forma de se abordar esse tema numa conversa, enfim, com um amigo ou com alguém que é próximo. Eu posso falar como eu faço nesse caso, como eu ajo, né? Eu pergunto como você gostaria que eu te tratasse. Em nenhum momento eu estou usando o pronome ele ou ela, ou atribuindo gênero a algum substantivo, algum pronome, enfim, não estou atribuindo nenhum gênero, né? Então eu pergunto, como você gostaria que eu te tratasse? Olha, eu já me deparei com situações
que a pessoa fala assim: eu sou uma pessoa, eu não sou ele, nem ela, eu sou um ser humano. E aí? Né? Porque a nossa língua, ela tem essa questão de gênero muito marcada, muito marcada. É muito interessante que na França, alguns, alguns substantivos, ele era, existia, acho que professor, por exemplo, lá na França, só era uma palavra que designava para os dois gêneros. E aí começou a haver um movimento entre a população, entre as mulheres, né, para criar um termo que contemplassem as mulheres, que fosse do gênero feminino, né? E aqui, na língua portuguesa, muitos pronomes, muitos substantivos, né? Enfim, alguns são comuns de dois gêneros, mas a maioria é professor, professora, aluno, aluna. Então, assim, como lidar com isso? Aí, o que os movimentos têm feito? Têm usado a letra E no final de cada substantivo. Todos, todas e todes. Porque não, antes era o X. Teve uma época que eu usava o arroba. Só que para as pessoas que são cegas, né? Os programas que fazem a leitura dos textos não conseguem ler o arroba nem o X, isso confunde. Então, é uma linguagem inclusiva que leva em consideração não só a comunidade LGBTQIA+, mas também outras pessoas, como as pessoas que têm deficiência visual, né, que são cegas, e por aí vai. Né? Então, assim, é por isso que eu digo, né, a comunidade LGBTQIA+, e as suas pautas, elas vão andando de mãos dadas com as pautas raciais, as pautas de mulheres, das pessoas com deficiência, etc. Né? A gente se entende por ser excluído, né, por não ser reconhecido como sujeito, né, na nossa sociedade que é falocêntrica, que tem o falo, o pênis como a centralidade, a figura do homem, o sexo masculino como a centralidade da coisa. Né? Então, por exemplo, quando a gente está no meio de uma palestra, né, e tem homens e mulheres e crianças e etc., e a pessoa que está na mesa vai cumprimentar, geralmente, né, é comum ouvir boa noite para todos. Usam o pronome no plural e no masculino. Isso não contempla muitas pessoas. Inclusive, não contempla quem é não binário. Né? Que hora é ela, hora é ele, hora não quer ser, não quer se identificar, né, nesses... porque é limitante, né? É limitante ter só existir, né, esses dois gêneros. Para mim, é limitante. Por isso que durante um tempo eu me identifiquei como não binário. Mas eu tenho essa confusão ainda, eu preciso resolver na minha cabeça, porque a minha voz é extremamente feminina. Né? Meus trejeitos, como a gente diz no nosso meio, né? Eu sou pintosa, né? Eu sou afetada, a bicha afetada. E aí, às vezes, numa ligação, as pessoas me tratam no pronome feminino, pensam que eu sou uma mulher. E isso, durante muito tempo, me incomodou. Depois eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, será que eu não deveria me colocar assim, até politicamente, né? Enfim, aí eu fiquei com medo de me parecer oportunista e abandonei um pouco essa ideia. Mas lá dentro ainda eu penso sobre isso, né? Será que eu não sou um gênero não binário? Eu preciso me entender melhor para poder pensar mais sobre isso. Gente, para fechar, eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam em relação à população LGBTQIA+, dentro da Petrobras. Como é que é o ambiente? Vocês já enfrentaram preconceito, discriminação? O que a empresa precisa mudar ainda para combater esses problemas? Então, eu acho que a Petrobras é uma empresa que precisa muito, urgentemente, de políticas inclusivas para os LGBT. Eu vi pouquíssimas manifestações de políticas educativas em relação a esse tema.
no mês do orgulho, né, LGBT, pelo menos na unidade em que eu trabalho, não teve nenhuma manifestação por parte da empresa, e eu acho que isso contribui muito para um preconceito velado, né? Eu, repetindo, ainda tenho uma posição que, de certa forma, me traz uma certa segurança, porque eu trabalho no setor de saúde, não trabalho na área industrial, mas eu trabalho numa refinaria de petróleo em que mais de 90% do público é masculino, né? Então a gente vê ainda uma coisa meio que subjugada entre as mulheres, na relação das mulheres LGBT que trabalham na linha de operação. A gente vê brincadeiras, falas, às vezes, que não são bacanas, falas preconceituosas, brincadeiras machistas e preconceituosas. Então, eu acho que falta muito o esclarecimento, acho que a empresa precisa agir e fazer um trabalho de conscientização, né? E ter mais espaço. Eu também vejo que existe essa questão dos LGBTs terem muita dificuldade de se expor ou de se mostrar no ambiente de trabalho dentro da Petrobras, e acredito que não deveria ser assim, porque nós trabalhamos numa empresa onde as pessoas, teoricamente, deveriam ser mais esclarecidas e estarem mais voltadas para esses debates, né, que são debates sociais, e eu não vejo, de certa forma, a empresa trabalhando para que isso seja modificado, né? E eu gostaria muito de que existisse aí uma interação maior da empresa com as pessoas LGBTs e as famílias, um processo mesmo de amplitude de conhecimento que a gente vê. Eu converso, vem pessoas na área de saúde me fazer perguntas, assim, coisas que qualquer outra pessoa aí fora sabe, e lá na Petrobras não se é conversado, não se é comentado. Então, ainda acho que a empresa, ela, de certa forma, alimenta esse preconceito velado contra os LGBT. Eu tenho uma ótima notícia para te dar. A Petrobras, aqui pelo menos na minha gerência e outras gerências, ela está mobilizando a formação de comitês de diversidade, né? Em dezembro do ano passado, eu fui abordado pelo meu gerente, né, gerente de primeira linha, que a gente chama, né, o gerente do meu gerente setorial. Ele me fez um convite, né? Primeiro ele perguntou o que ele achava da promoção da diversidade dentro da minha gerência, se tinha alguma ação a tomar. Eu fui e respondi a ele: olha, eu vou te responder com um projeto de intervenção. E aí, nos moldes acadêmicos mesmo, com direito à citação e tudo, fiz um trabalho impecável. E ele gostou muito, sugeriu que a gente formasse um comitê, indicou as pessoas, formamos o comitê e estamos realizando algumas ações. Já estou com uma conscientização agendada, né? Uma conscientização que vai falar mais amplamente sobre a promoção da diversidade, de um modo geral, né? E quais os benefícios disso para as empresas. Aí, futuramente, porque assim, eu tive um período de licença médica, eu sofri um acidente, e aí eu não pude adiantar esse trabalho, né? E também teve férias, uma série de coisas, que a ideia era, em junho, nesse mês, o mês do orgulho LGBT, a gente fazer a conscientização sobre as questões LGBT, mas não foi possível. Então, a gente vai começar falando sobre a diversidade de modo mais amplo, aí vai ter, né, conscientização sobre questões LGBT, QIA+, sobre as mulheres, sobre pessoas com deficiência, sobre as pessoas negras, né? Então, assim, membros do comitê, somos 4, né? 2 mulheres e 2 homens, somos 3 pessoas negras dentro do comitê. Membros do comitê vão fazer a conscientização, vão promover, né? Eu, por exemplo, fora da Petrobras, eu sou professor, dou aula no programa de pós-graduação, me especializei e fiz mestrado na área de direitos humanos, discutindo a questão LGBT, né? Então, assim, tenho capacitação e a Petrobras está usando a prata da casa, né? Isso que é muito importante. E isso me surpreendeu muito, gente. Quando eu fui convidado, eu fiquei extremamente emocionado, porque são 15 anos trabalhando aqui, 15 anos sendo oprimido. E, assim, de diversas formas, das formas mais absurdas, nítidas e concretas, como assédio moral homofóbico,
a ponto de eu ter que mover uma ação contra a empresa, receber uma advertência que foi revertida e cancelada, até olhares e piadinhas, pessoas que saem correndo do banheiro quando eu vou usar o mictório, que acham que eu vou abusar ou ficar olhando, não sei o que passa na cabeça de alguns colegas, né? De ser excluído de determinados espaços, não ser convidado para determinadas confraternizações, enfim. Isso tem mudado, né? Eu acabei conquistando o meu espaço. Hoje eu posso dizer que são poucos, mas existem colegas que ainda me incluem, né? Mas, assim, demorou muito para que isso tudo acontecesse, mas ainda assim, para mim, é um grande marco devido ao momento que a gente está vivendo, né? A gente está sob um governo extremamente machista, racista, intolerante religioso, LGBT-fóbico, francamente, nitidamente. A gente montar comitês que vão discutir isso dentro da Petrobras, isso é um sonho, sabe? É algo que a gente não quer perder. Obviamente que tem um controle, né? Um controle aí da gestão, tem coisas que a gente não entra na seara, mas, assim, pelo menos a gente está abrindo o caminho, estamos começando. E, como eu disse, né, sim, sofri e ainda sofro muita opressão, mas olha, é uma coisa que ficou tão calejada para mim, que às vezes eu passo por alguma situação LGBTfóbica e não me dou conta, né? Mas foram diversos os episódios, não só na Petrobras, lamentavelmente, no movimento sindical também, né? Inclusive, já foi ameaçado no movimento sindical por pessoas que foram da direção, né, do Sindipetro RJ, que hoje não estão mais, né? E da direção atual também houve situações que me deixaram constrangido, inclusive publicamente, né? E aí é difícil, né? Porque são companheiros de longa data que militam pela causa, né, trabalhista, da classe trabalhadora, dos petroleiros há décadas, né? Mas que acabam se enrijecendo, né? Então a gente precisa disputar não só a consciência desses camaradas, mas também o coraçãozinho deles também. A gente precisa chegar lá com carinho, com cuidado. É importante causar um constrangimento nele, dizer você está errado, seu espaço é privilegiado, apontar, mas com muita devagar. Eu tenho essa defesa, né? Eles nos atacam e os ataques que às vezes vêm deles inconscientes são fortes, né? E eu penso que assim, o combate tem que ser lento, senão a gente, ao invés de atrair, a gente repele. E eu não quero isso, eu quero esse companheiro aqui do meu lado. Eu quero os homens brancos, cis, daqui a alguns anos, não sei, dando uma palestra, uma conscientização sobre o combate à LGBTfobia. É um espaço nosso, é o meu lugar de fala, mas a gente só vai superar isso quando um homem branco, cis, tiver competência, qualificação e condições de fazer o que eu faço, né? Porque cansa, gente. Ser gay, ser lésbica, ser bi, ser trans, enfim, num mundo que é majoritariamente cis, é um ato político, é cansativo, é doloroso, né? Tem colegas, né, do movimento que falam, respirar para mim é um ato político. E aí você lidar com isso no cotidiano, na vizinhança, no transporte público, na padaria. Às vezes você andando, você percebe olhares, piadinhas. Na empresa, na Petrobras, não é diferente. É papel do sindicato também combater as opressões na sociedade, de uma forma geral, combater as opressões no local de trabalho e também fazer a contrapressão dentro dos próprios sindicatos, dentro desses próprios organismos também, para as opressões que ocorrem dentro deles. O Petrocast dessa semana fica por aqui. Eu sou Manuela Moraes e o roteiro contou com a colaboração da Eliane Mendonça. Até a próxima!